Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora estamos começando o programa Mais Saúde de hoje. Você que está em casa já sabe, é o nosso convidado pra lá de especial. Sinta-se à vontade para começar a participar com a gente através do 99947 4515 3821 4488, porque você sabe, né? O Mais Saúde é o seu consultório ao vivo na televisão, na internet, onde você pode tirar todas as suas dúvidas com os nossos especialistas, viu? Antes de te contar o que tem na edição de hoje, deixa eu agradecer aqui quem está cuidando do meu visual, que é a Gonçalves Barber Shop, viu? A Gonçalves Barber Shop fica na rua Dores do Indaiá, número 53, bem no centro aqui de Patos de Minas. E quem cuida do meu look, da minha roupa, é o pessoal da Camarim Patos. Inclusive, super beijo pro pessoal da loja Camarim, que fica na Rua dos Caetés 794, no bairro Caramoru, aqui em Patos de Minas. Se você quiser saber todas as novidades através do Instagram, basta seguir @camarim.patos. Tá combinado? E olha, deixa eu agradecer também, né, Vinícius Machado? Quem mandou esse belíssimo arranjo aqui pra gente, a Floricultura Apolo, que fica na Major Gotti, bem ao lado do Banco do Brasil. Se você quiser ligar na Floricultura Apolo, pode ligar, viu? 3822-2200. Esse belíssimo arranjo aqui, deixando o nosso cenário ainda mais bonito, tá bom? E olha só, podemos já então antes, Adriana? Você prefere? Então, você que está em casa, a gente vai conversar com o Rafael Ferraz, médico veterinário, que já está aqui com a gente, que vai falar sobre muitos assuntos, isso e muito mais, já, depois do intervalo. Não sai daí, viu? Quais são os impactos dos maus tratos na vida dos animais? A gente acaba considerando alguns grupos, mas nessa nossa conversa que nós estamos tendo aqui com o Rafael, a gente acaba percebendo que os maus tratos atingem todos os animais. Rafael, quando a gente vê tantas ações que você está lá com a sua equipe recebendo tantos animais, quando o animal ele chega até vocês, seja qualquer espécie do animal, ele tem uma certa reação com vocês ou isso varia de animal para animal? Tem uma variação até de acordo com o grau de maus tratos que o animal recebeu, né? Tem alguns cães que eles procuram até o contato com o humano como uma forma de carinho mesmo, né? Quando eles têm essa socialização lá no início, como eu comentei, mas boa parte desses animais que chegam vítimas de maus tratos tem um comportamento de agressividade porque ele foi condicionado àquilo. Então, é um primeiro ponto onde a gente tem que trabalhar, tirando até a parte clínica, né? Então, às vezes tem aquele animal que a gente sabe que está com um ferimento, que está com uma doença secundária, mas talvez tratar a parte comportamental seja mais importante do que a questão clínica, né? Porque se a gente não cuidar dessa parte psicológica, esse animal não vai desenvolver na parte clínica. Inclusive, tem animais, nunca tive a oportunidade de passar por isso, mas animais que precisam ser sedados continuamente para evitar distúrbios comportamentais, né? Ou seja, tarja preta mesmo, para manter o animal sedado, tranquilizado. Em animal silvestre é mais comum a gente manter isso para questão de tratamento mesmo, porque são animais que têm potencial agressivo, que é diferente, né? Um lobo-guará, ele não é agressivo, ele tem um potencial agressivo. Ou seja, se eu topar com um lobo no meio lá do mato, provavelmente ele não vai me atacar. Ele sabe que ele não é um malfeitor para ele, então ele vai sair ali da região e procurar o seu abrigo, né? Mas ele tem um potencial de agressividade se eu entrar em contato com ele. Diferente de um cão que às vezes é resgatado por maus tratos, que ele apresenta a agressividade como uma defesa naquele momento, né? E aí às vezes a gente tem que assumir até uma postura mais intensa, com tratamentos clínicos mais intensos para recuperar esse paciente. Muitos animais chegam com ferimentos, com doenças secundárias. Normalmente os maus tratos, falando de cães, muitos cães chegam com grande quantidade de carrapatos, com maus cuidados quanto ao pelo e a pelagem. Então são animais que têm ainda que passar por banho e tosa para retirar aquela crosta, né, que está presente no animal, para depois a gente pensar realmente no condicionamento daquele animal no futuro dele.
Rafael, a gente pode dizer que todos os animais que sofrem maus tratos chegam até um centro de reabilitação. Ele vai conseguir retornar para o seu ambiente de forma tranquila ou alguns acabam tendo que ficar em alguns locais justamente por não conseguirem retornar? No caso dos animais domésticos é um pouco mais fácil, né? Porque esses animais já estão um pouco condicionados com o convívio humano. Então o cão ali às vezes vai depender um pouco mais de tempo, um pouco mais de socialização com outros cães para ele voltar a ser inserido em um grupo. Agora, quando a gente fala de animal silvestre, é um pouco mais diferente, porque muitos animais, inclusive, acabam vindo a óbito em decorrência do processo de estresse dos maus tratos, em decorrência justamente da liberação de altos índices de cortisol, que modifica toda a parte clínica do paciente. E muitos animais, nesse processo de reabilitação, acabam se tornando humanizados. Então, um papagaio, como exemplo, que apresentava agressividade, maus tratos e passa por um centro de reabilitação, mas fica muito condicionado com a presença do ser humano, ele não pode ser solto novamente. Então, ele tem que ser direcionado para outros centros para recebimento desses animais, que são zoológicos, mantenedores de fauna, criadores comerciais, que são legalizados e que podem receber esses animais. E a gente acaba percebendo o comportamento desses animais, acredito eu, que uma forma realmente de gratidão por estar recebendo um tratamento adequado, ter saído de uma situação que não fazia bem para ele, que eu me recordo de um bastidor aqui da televisão, que a Isis e o nosso amigo Daniel Soares foram gravar com você lá no Cetras, e tinham vários papagaios lá que ficavam gritando seu nome. Sim. Então, isso a gente acaba percebendo uma forma mesmo de carinho que aquele animal acaba tendo por você, que eu me recordo desse bastidor que via e ria, mas era aquela risada gostosa mesmo de perceber a gratidão do animal. E a gente pode esperar isso de todos, pelo menos um olhar, uma passada, algo do tipo, Rafael? Sim, com certeza. Lá onde a gente trabalha, que o intuito é que esses animais possam ser reabilitados, a gente fica feliz em ouvir isso, mas ao mesmo tempo triste, porque a gente sabe que eles estão ficando mais humanizados. Então a gente tem que cortar esses laços, porque esses animais vão ser devolvidos à natureza. É difícil, porque a gente tem, por exemplo, filhotes que chegam para a gente, que ficam meses com a gente sendo tratados na mão. Então é um processo lento e gradual. No caso do animal doméstico, é o contrário, né? A gente quer que ele seja o mais socializado possível. Então, esse tipo de comportamento, de resposta, é muito positiva e é esperada. É aquele momento onde a gente vê que o processo de reabilitação está sendo bem feito, onde o animal se sente tranquilo do seu lado, onde ele não tem comportamento de agressividade mais, em que ele está perdendo aquele trauma que ele passou e se tornando mais seguro ao nosso lado. Rafael, a gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas ainda continuam maltratando os animais das mais diversas espécies. E quem estiver acompanhando a gente agora pode denunciar através de que forma? Pode acionar vocês? Hoje, o crime de maus tratos, ele não existe uma legislação específica na nossa legislação. Então, todo tipo de agressividade ou maus tratos com qualquer animal, seja doméstico ou silvestre, ele está condicionado à Lei 9.605, de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais. Ela é uma lei que, infelizmente, ela não apresenta a punição adequada, já que é de 3 meses a 6 meses, se eu não me engano. Então, a pessoa, normalmente, ela sai impune daquele crime. Felizmente, há alguns meses atrás, a gente teve uma mudança na legislação, onde agora o crime de maus tratos a cães e gatos, exclusivamente, ele recebeu uma punição maior, que é a partir de 1 ano. O que muda nisso? Que a partir de agora, a pessoa que é presa por maus tratos, ela tem que pagar fiança e ela passa por um processo criminal muito mais intenso. Então, há maior chance daquela pessoa ser punida. Mas o mais importante é que a pessoa que viu um crime de maus tratos, que ela consiga alguma forma de provar aquilo, né? Então, uma filmagem, uma foto, um áudio que permita como prova para a legislação ser eficiente. Sem essas provas, a pessoa acaba saindo impune disso. A melhor forma de denúncia é através dos canais da polícia, seja a polícia militar normal, 190, ou a polícia de meio ambiente através do 198, sendo que a polícia de meio ambiente é mais voltada para os crimes ambientais, a fauna silvestre, mas também atendem os animais domésticos também. Rafael, só antes da gente encerrar,
encontrei um animal vítima de maus tratos. Posso pegar esse animal e levar correndo para o veterinário? Eu preciso fazer algumas observações antes de prestar esse socorro. Se esse animal estiver em uma via pública, você pode resgatar esse animal e direcionar para o centro adequado, que seja o veterinário, um centro de triagem, um centro de controle de zoonoses. Agora, se esse animal está dentro de uma propriedade, infelizmente esse animal acaba sendo propriedade daquela pessoa. Então você não pode simplesmente entrar e resgatar aquele animal. Então o ideal é você fazer uma filmagem, pegar testemunhas no local e fazer um boletim de ocorrência junto à polícia. E aí sim, junto com a polícia, eles podem adentrar o local e recolher aquele animal e aí eles destinam para o local adequado. Rafael, esses animais vítimas de maus tratos, principalmente os que se tornam agressivos, o que gera esse comportamento agressivo dele? É justamente aquele impacto, talvez, de bater, de deixar sem ração, de alimento, o local, o ambiente em que ele se vive? Sim. Como o animal ele não tem uma questão de avaliação do ambiente, então qualquer comportamento que seja contínuo e impactante para ele se torna traumatizante, né? Diferente do ser humano, onde se eu levo uma pancada e outra, mas depois eu tenho uma explicação daquilo, eu consigo raciocinar e pensar, opa, eu não preciso mais ser agressivo, mudou o meu aspecto. No caso do cão, se ele leva uma paulada todo dia, ele vai associar aquilo a um trauma. Então ele associa a pessoa ao crime lá, né, ao maus tratos. E aí aquilo vai ficar gravado na memória daquele cão. E para tirar isso depois é muito difícil, porque ele justamente não tem essa percepção da mudança do ambiente. Então tem animais que infelizmente não se recuperam desses traumas de maus tratos. São animais que precisam de cuidados muito mais intensivos e até tomam antidepressivos mesmo, assim como acontece na medicina humana. Meu Deus, então cuide, denuncie. Os canais são 190... 190 e 198, que é a Polícia de Meio Ambiente. Tá certo. Rafael, muitíssimo obrigado pela sua participação. Fazia tempo que você não vinha ao vivo aqui com a gente. Espero que a gente poder conversar sobre tantos outros assuntos, viu? Bom, eu que agradeço e a gente está à disposição a tirar as dúvidas, o que mais tiver. Obrigado, Rafael. E olha só, você que está em casa, continue com a gente, que a gente faz uma pausa rapidinho aqui no Mais Saúde e daqui a pouco tem muito mais. Não sai daí. Já estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Você que está em casa, continue participando com a gente através do 99947-4515 3821-4488. Programa Mais Saúde, você sabe, né? Feito especialmente para você. Agora me conta aqui, como que tá seu cartão de vacinas? Tá em dia? Tomou todas? Qual será que é o impacto quando você deixa de tomar certa vacina, hein? É sobre isso que eu vou conversar a partir de agora com a Elisaine Bicardo, que tá de volta ao Mais Saúde. Seja sempre bem-vinda, Elisaine. Obrigada, eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui, né, para a gente esclarecer dúvidas e deixar claro a questão da vacina, da importância da vacina. Né? Olha só, a Elisaine, ela é gerente epidemiológica aqui de Vigilância Epidemiológica de Patos de Minas. Elisaine, não é surpresa para ninguém, muito menos para você, que você sabe que eu morro de medo de agulha. E aí, com certeza. Quando a gente fala do cartão de vacinação, qual que é a importância de se ter ele em dia, completinho ali, todos os carimbos, as assinaturas? O cartão hoje ele tem que ser encarado como um documento vacinal, né? Então, quando a gente fala que é um documento vacinal, que é a comprovação de que você foi vacinado. Então, se você não tem o cartão, considera-se que você não recebeu a dose de vacina. Tá? Então não tem outra forma de comprovação. Então ele tem que ser considerado um documento. É como você não porta sua identidade, não tem como você se identificar, né? Comprovando que você é aquela pessoa. Então o cartão de vacina, se você não tem ele, não tem como comprovar que você recebeu a dose de vacina. Tá? Então as pessoas têm que encarar isso, né, de uma forma muito responsável, né? Por quê? Porque a gente vê sempre as pessoas falando, não sei cadê meu cartão. Aí o que vai acontecer? Todas aquelas vacinas que você não tem comprovado, você vai tomar novamente. E Elisaine, isso tem algum problema? Por exemplo, perdi meu cartão de vacina, não sei se tomei vacina A, vacina B, não vou tomar de novo. Eu acho que tomei, mas não sei do meu cartão, não vou tomar de novo. Isso é certo? Não. Isso é errado, né? Porque se você não tem certeza, nós consideramos vacina não registrada é vacina não dada, tá? Então as pessoas precisam ter essa consciência, eu preciso retomar todo o esquema vacinal novamente para que eu tenha a comprovação do uso daquela vacina.
E é importante a gente ressaltar, Elisane, que como a tecnologia, a vacinação também ao longo dos anos se evoluiu bastante. Hoje em dia, aquela vacina X que as pessoas falavam, dói bastante, hoje em dia já não dói tanto, acredito eu. Não, hoje já é trabalhado, é claro que nós já temos, né, as vacinas com muito menos reações adversas, né? Então antes as pessoas tomavam vacina e queixavam que tinham muitas reações adversas com o imunobiológico. Hoje nós já sabemos que elas são mínimas, né? Então tanto é que nós estamos aí vacinando aí da Covid, idosos, nós estamos aí na faixa etária de 68 anos, são pouquíssimas as pessoas que relatam, né, ter alguma reação adversa. E o uso também da vacina, ele é muito comum na criança, né? Então os primeiros anos de vida, essa criança recebe inúmeras vacinas. Então todas essas vacinas a gente acompanha e são assim, é claro que existem reações adversas, que existem respostas diferentes de pessoa para pessoa, mas nós sabemos que é um número muito pequeno hoje, né, considerado dentro do padrão normal. E olha só, Elisane, eu até coloquei na minha colinha aqui que uma informação que é o seguinte, que de cada 10 famílias, pelo menos 3 adiaram as dosagens contra outras doenças. Nas regiões norte e centro-oeste do país, 40% das famílias estão com as vacinas das crianças em atraso. Além disso, na média do Brasil, 29% das carteiras de vacinação infantil foram deixadas de lado. Elisane, quando a gente fala de vacinação infantil, a gente sabe que a gente está vivendo um momento totalmente atípico, pandemia de Covid-19, mas a vacinação de outras doenças aí segue. E aí algumas famílias acabam, como a gente viu através desses dados, adiando. Quando a gente adia uma vacina, falando especificamente de crianças, qual que é o impacto disso na vida dessa pessoa, dessa criança que está começando a se desenvolver? Na realidade, as vacinas elas são estudadas, né? Então são condições científicas, né? Em que colocam naquelas faixas etárias que é exatamente quando se sabe que aquele organismo vai ter uma resposta melhor, né? Formar anticorpos no tempo certo para aquela criança. Então, quando a gente faz o adiamento disso, muitas vacinas, a criança pode perder até o direito de recebê-la. Tá? Então, como é o caso da rotavírus e outras vacinas, que nós temos ali um limite. Até aquela idade, a criança pode receber. A partir daquela idade, não. Então, a criança deixa de ter esse benefício. Então, um alerta que a gente fala para os pais. O importante é que você siga corretamente o calendário vacinal, porque ele tem uma explicação para existir naquelas faixas etárias da criança. Então, quando é colocado, é porque exatamente quando eu realmente vou ter uma resposta imunológica satisfatória, né, o que a gente fala que é uma soroconversão satisfatória nesse organismo e que essa resposta vai ser. E a gente lembrar que nesse momento não é só Covid, né? Todas as outras doenças permanecem, todos os outros vírus, bactérias que provocam as doenças, elas continuam, né? E que quando você deixa de imunizar seu filho, deixa de colocar para ele essa condição de proteção, você deixa ele susceptível a essas condições. E Elisane, a gente, com a internet hoje, a gente encontra tanta coisa. Pessoa X, pessoa Y falando que não vai se vacinar daquela outra doença porque não acredita na vacina, quando a gente sabe justamente o contrário, a importância de se vacinar, quando a gente recebe profissionais como você, que vem aqui bater na tecla, de falar da importância da vacinação. Ok, Elisane, a gente viu através desses dados o adiamento, então, da vacinação de determinados grupos. Agora, pessoas mais jovens, os adolescentes, esse adiamento, independentemente de pandemia ou não, também acontece? A pessoa chega lá com 15 anos que deveria tomar determinada dose, não vou tomar, e vai procrastinando e deixando de lado. Exato, a gente percebe isso muito nessa faixa etária, né? Então, o jovem adolescente, quando ele entra na faixa etária ali, até quando os pais conseguem levar, né, a acompanhar, essa criança recebe a dose de vacina. Então, nós fazemos uma comparação que a hora que ela entra naquela faixa etária da pré-adolescência, dos 12 anos, a gente percebe que é uma queda muito grande. Por quê? Porque aí os pais passam a negociar com essa criança, já não é mais a vontade do pai em levá-la. O pai já passa, precisamos ir vacinar, e vai protelando. Às vezes a gente percebe a protelação, eles vão deixando isso para frente e acabam também, né, que é outro alerta que a gente faz, perdendo o direito a alguns imunobiológicos
também que deveriam ser feitos numa faixa etária, né? Como é o caso da vacina que é tão importante, a CWY, é o caso da HPV, né? Então nós vacinamos os adolescentes até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Se o pai não conseguiu levar essa menina ou esse menino para vacinar, ele levou ela com 15 anos, ele despertou, isso era super importante, né? Já não pode mais ser feita a vacina. Então, assim, a gente alerta da importância de se seguir o calendário, né? E de ter em mente que isso é uma maneira de você proteger o seu filho. Então, nós temos que criar uma cultura diferente, né? Não é aquela cultura, olha, de punição, vou te levar para vacinar, você vai ver, né? Não. Você vai ver o quanto é importante para você quando eu te levo para vacinar, a proteção que isso vai te causar, né? E conscientizar também esse adolescente para a importância da vacina. Elisaine, quando a gente fala sobre vacinas, a gente acaba, de certa forma, sabendo o nome dela, mas por algumas vezes passa-se despercebido de como aquela vacina vai me ajudar a prevenir doenças, como, por exemplo, a rubéola, e tantas outras aí que a gente está suscetível. E a gente sabe dessa importância. Mas, por exemplo, a pessoa deixou de tomar a tríplice viral, que defende ali algumas doenças. Qual que é o impacto disso? A pessoa, ela fica ainda mais suscetível. A contrair, a se desenvolver essa doença? Com certeza, porque nós só temos dois tipos de imunidade, ou ativa ou passiva, aquela que eu ativo através da vacina, ou aquela que é passiva, que é quando eu adoeço, eu tenho a doença, né? E no caso da triviral nós vamos falar em 3 doenças, são para 3 vírus, rubéola, cachumba e sarampo. Então se eu tive cachumba, aí não vou tomar porque eu tive cachumba, e rubéola e sarampo? Né? Então, da importância disso, é preciso que as pessoas tenham essa consciência, né, de que a vacina ela é elaborada dentro das condições científicas para proporcionar para o organismo. Então, quando a gente fala 2 doses, é preciso que você tenha 2 doses. É por quê? Porque nós precisamos que aquele organismo ative, né, como se a gente falasse assim, o anticorpo fosse novamente, né, despertado para que ele proteja o corpo por um longo período. Né? Então, é importantíssimo essa conscientização. Elisaine, e quando a gente pensa em vacina, a gente sabe que tem um determinado vírus ali dentro, inativo, e quando como o próprio nome já fala, inativo, ele é injetado no corpo da pessoa, mas a pessoa não vai desenvolver a doença. Hipótese nenhuma, né? Então, o vírus é inativado, ele não tem condição de desenvolver a doença, mas ele tem condição de formar anticorpos contra a doença. Então, isso ele tem como ser feito, tá? Então, por isso que é importante a pessoa conscientizar. Por que eu tenho que tomar? Porque, na realidade, né, a ativação desses anticorpos é muito importante. E falando em anticorpos, a gente sabe que está se aproximando a campanha de vacinação contra a gripe. Elisaine, como que vai funcionar? Já se sabe como que vai ser o calendário, o modo de vacinação contra a gripe desse ano? Um momento totalmente atípico devido à pandemia da Covid-19? Exato. Devido à pandemia, nós estamos nos organizando, né? Temos uma reunião, a regional tem uma reunião no dia 7, faz uma live, né, com todos os municípios, justamente para definir, né, então através da definição deles, quais os grupos que nós iremos iniciar, né, provavelmente não serão os grupos de idosos nesse momento, porque eles estão recebendo a outra vacina, que é a de Covid, não que haja contraindicação em as doses serem aplicadas simultaneamente, mas a gente entende que nós vamos estar trabalhando grupos diferentes. Então, nesse momento, né, provavelmente vai começar naqueles grupos que são as crianças, as puérperas, né, gestantes, ainda não temos isso oficializado. Mas provavelmente são naqueles que não estão recebendo a vacina agora, né, da Covid. E aí, Elisaine, soltou o calendário, posso correr para o meu posto ou eu tenho que esperar o momento certo lá do calendário, determinando o dia? Aí nós vamos determinar por grupos, sempre foi assim, né? Então, quem determina isso? O Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde envia para os estados, né? O nosso estado de Minas Gerais, ele manda, né, através de um calendário, os grupos que devem ser priorizados e que devem ser atendidos. Então, são esses grupos que nós vamos atender de acordo com o que é estabelecido. E a vacina da gripe, ela é contraindicada para alguém, Elisaine?
Só para quem tem alergias graves a ovo, né? São pessoas, né? Então são muito poucas as contraindicações. E também nós temos pouquíssimas reações, né, com relação à vacina. Mesmo no ano passado a gente não teve, foi muito pouco, né, as condições que foram notificadas que houveram reação com relação à vacina. E aí, tomando esse imunizante, vida mais tranquila. Vida mais tranquila. E a gente alerta, né? Olha, eu tomei a vacina do Covid, então não preciso. Não, gente, são completamente diferentes. Nós estamos tratando de outro tipo de vírus, que é o da influenza, né? Que na vacina, a nossa vacina, ela é trivalente, então ela vai combater 3 tipos de vírus que são estudados anteriormente, né? No ano anterior, são estudados os vírus que foram mais comuns, né? Que nós falamos que tem os hospitais sentinelas, onde são pegos esses vírus e depois são colocadas essas cepas para que sejam estabelecidas que tipo de vacina nós vamos receber, tá? Nós ainda não recebemos o comunicado, mas com certeza nós vamos ter o da influenza tipo 1 e mais 2, né? Então são vírus completamente diferentes e são vírus comuns, né, no nosso país na época do inverno. E é o que nós vamos estar adentrando daí a pouco. Vacinas salvam vidas e que bom que a gente tem o SUS tão competente, salvando tantas vidas. E que estabelece, hoje nós temos um calendário aí com mais de 20 vacinas, né? 22 tipos de vacinas sendo oferecidas gratuitamente. É só tomar, né? E as unidades não têm falta, né? Nós não temos falta de nenhum imunobiológico, né? Então os pais não têm essa desculpa de falar, porque eu fui na unidade, não tem. Não, já tivemos momentos em que houve, né, uma diminuição na produção de um certo imunobiológico, tá? Mas aí a gente organizou, hoje nós não temos falta desses imunos dentro das unidades de saúde. Recado dado, viu? Elisaine, infelizmente nosso tempo acabou aqui, mas em nome de toda a nossa equipe, de todos os profissionais que passaram e que vão passar ainda hoje aqui no nosso programa, profissionais da saúde, o nosso reconhecimento, o nosso carinho por vocês serem tão empenhados nesse momento tão difícil que o país está vivendo. Obrigado pela sua participação. Obrigada. Eu que agradeço, né? Estamos sempre à disposição. Te espero mais vezes, viu? Não some não, Elisaine. Você que está em casa, continue com a gente que já, depois do intervalo, tem muito mais. Não sai daí. De volta ao vivo com o programa Mais Saúde, continue participando com a gente através do WhatsApp, do telefone, que vão aparecendo aqui embaixo, viu? Durante todo o nosso programa. E olha só, minha gente, segundo o Conselho Federal de Odontologia e a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a falta de higiene bucal também pode potencializar os efeitos da Covid-19 no organismo. E é sobre isso que a gente conversa a partir de agora com a Amanda Faria, ela que é dentista. Amanda, muito boa noite. Seja bem-vinda ao Mais Saúde. Boa noite, obrigada. Amanda, quando a gente fala de Covid-19, a gente sabe que muitos meios para que ela possa ser transmitida. E aí, a Covid-19, quando a gente fala sobre saúde bucal, onde é que esse vírus ele fica escondido? Bom, muita gente acha que o vírus está somente no pulmão, né, que está alojado ali e que ele vai causar somente a pneumonia e a SARS, né, que é a manifestação principal e a pior manifestação. Mas na realidade o vírus ele se esconde também na gengiva, e no que a gente chama de suco gengival, né, que é aquela parte entre o dente e a gengiva, né, na saliva, né, então assim, na garganta ele fica ali. Então existem vários locais que o vírus se aloja e se multiplica. E aí, Amanda, quando esse vírus ele começa a se multiplicar, a gente sabe aí dos meios de transmissão dele, ele pode oferecer, de certa forma, algum risco para a gengiva, para o dente? Pode comprometer esses dois fatores, se é assim que eu posso chamar? Olha, o vírus comprometeu o dente, não, mas existem algumas doenças que às vezes o paciente tem, por exemplo, a doença periodontal, né, que é a popular gengivite, aquela gengiva que sangra, né, que às vezes pode piorar o quadro do paciente com Covid. Então, por exemplo, se o paciente ele tem um quadro ali de gengivite e ele pega, né, o vírus do Covid, ele vai ter uma manifestação, ele pode ter uma manifestação um pouco mais agravada do que um paciente que não tem nenhuma doença na boca. E partindo disso, o vírus, a Covid-19, ela pode ser passada
por meio de bucal, ali, do bucal da pessoa, através do beijo, de garfo, de alimento também? Porque esse vírus, ele acaba, ou a gente sabe de outros fatores, Amanda, que esse vírus acaba, o contato, a pessoa teve o contato ali, pode transmitir. Sim, basicamente tudo que tem saliva pode transmitir o vírus. Se a pessoa está com o vírus, tudo que tem saliva vai transmitir o vírus. Entendi. E aí, por exemplo, quando a gente fala de pessoas assintomáticas, esse assintomático vai até o consultório do dentista, claro que o profissional vai estar com seus equipamentos ali, mas às vezes por um deslize ele acaba sendo contaminado. Existe um protocolo para esse dentista, esse profissional atuar, Amanda? Olha, em questão de pacientes assintomáticos e da questão dos EPIs, nós temos, assim, os EPIs são muito, protegem, assim, de uma forma muito eficaz, né? Então, a gente já lida com isso há muito tempo. Muito antes dos médicos terem que usar máscaras, os dentistas já usavam máscaras, né? Então, a gente já lida com questão de EPI há muito tempo, a gente já está acostumado. A gente só teve que aumentar um pouco a questão dos EPIs. Agora, existe sim um protocolo, né, que a gente utiliza para evitar que o vírus, vamos dizer assim, espalhe mais do que deveria, né? Que é o uso do peróxido de hidrogênio a 1%, que é uma solução que a gente manda manipular e dá para o paciente fazer o bochecho e o gargarejo. O bochecho só não é suficiente, ele tem que fazer o gargarejo também, porque, como eu disse, o vírus está alojado não só na saliva, mas também na garganta. E Amanda, esse vírus, ele tem uma durabilidade de tempo ali, porque a gente sabe, a pessoa foi diagnosticada com a Covid-19, ela fica determinados dias em casa para a sua recuperação. E esse vírus, é possível se apontar quanto tempo que ele fica na boca da pessoa, ou isso ainda está em análise, isso pode variar de pessoa para pessoa? Ainda está sendo estudado, mas a maioria dos estudos aponta aí cerca de 14 dias com a pessoa sem apresentar sintomas. Né? Então, a partir do momento que a pessoa apresenta sintomas, aí já é outra conversa, né? Mas 14 dias com o vírus sendo multiplicado dentro da boca da pessoa, ali na saliva, né? Sem nenhum sintoma. Então, por isso que a gente tem uma taxa de contaminação tão alta. E aí, Amanda, por exemplo, você apontou aí a pessoa que está diagnosticada com a Covid, o modo de tratamento dela. Existem meios, por exemplo, a gente usa máscara aqui, obviamente, para se proteger, e a escovação nesse período de Covid-19, ela pode se manter a mesma do que aquela que a gente aprendeu lá na escola, de passar o flúor ou creme dental, ou a gente precisa também dar uma reforçada, talvez escovar mais vezes durante o dia? Olha, a escovação ela deve se manter a mesma, tá? Com alguns ajustes. Sim. Né? Eu recomendaria, sim, o uso do peróxido de hidrogênio, tá? Para fazer o bochecho, o gargarejo, até para diminuir a carga viral, porque o peróxido de hidrogênio, ele é um composto muito simples, a gente utiliza muito, e o que ele faz nada mais é do que oxidar. O coronavírus, ele é um vírus muito sensível à oxidação. Então, quando a gente usa o peróxido de hidrogênio, a gente faz ali uma oxidação no local e o vírus não suporta aquilo ali. Então, a gente traz isso aí. Então, eu recomendaria para a pessoa que está com o vírus o uso do peróxido de hidrogênio. E após o período da doença, trocar a escova. Isso que eu ia te perguntar, por exemplo, às vezes em casa, a gente tem aquele costume de deixar as escovas de dente ou muito próximas umas das outras ali. E, por exemplo, quando a pessoa não tem esse cuidado, acaba sendo diagnosticada com a Covid e continua deixando a escova ali próxima, isso é um fator de risco para as outras pessoas? Sim. Para as outras pessoas que estão próximas, sim. Então, é hora de reforçar. Fui diagnosticar a tua Covid-19, tiro tudo que é meu dali, ou tiro das outras pessoas e passo também esses materiais para o isolamento? Separa, isola e depois que acaba,
eu recomendaria a troca da escova. Sim. Creme dental, por exemplo. Amanda, a gente sabe que, independente de Covid ou não, as pessoas falam assim, eu gosto mais desse porque tem não arde tanto, se é assim que eu posso dizer. Num contexto geral, aproveitando sua presença aqui hoje no programa Mais Saúde, como que eu devo escolher o meu creme dental? É a partir da minha identificação mesmo? Ou eu posso eu preciso melhor da recomendação do profissional? Olha, questão de creme dental não tem muito um critério assim a ser definido. Tipo, você necessita de... O que a gente recomenda? Que o creme dental tenha a taxa de flúor recomendada pelo Conselho Regional, né? Pelo Conselho Federal de Odontologia. Então, se ele tem flúor, se está na dose correta, ok, né? Agora, se o paciente tem um problema de sensibilidade, tem alguma outra coisa, algum outro problema, e ele vai ao dentista e o dentista recomenda algum outro creme dental, o uso de um creme dental específico para o problema, aí já é diferente. Mas se não tem nenhum problema, fica a critério do próprio paciente. Dica dada, então não podia deixar a senhora embora sem antes falar sobre isso aqui com a gente. Amanda, doutora, muitíssimo obrigado pela presença. Espero te voltar mais vezes aqui no Mais Saúde, viu? Claro. Obrigado, doutora. E muitíssimo obrigado a você que está em casa. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Fica com Deus. A gente se encontra quinta-feira às 18 horas no programa Entrevista.